Filhos, que Jesus nos abençoe. A Terra está passando por uma limpeza profunda, um fato que já foi mencionado inúmeras vezes, mas parece que a compreensão ainda não é plena. Chove instruções com todos os assuntos, e em diversos idiomas, pois temos que alcançar o maior número de almas, porque todos merecem o nosso respeito e uma nova chance de zerar seus karmas negativos, pois estes tempos são tempos de ascensão. Meu propósito é oferecer orientação e suporte enquanto navegamos juntos por esta fase turbulenta, uma tempestade que visa a libertação e o despertar, especialmente para o Brasil, um baluarte de esperança e renovação para o mundo. É de conhecimento de todos vocês que este segmento da jornada seria desafiador, com as forças da escuridão tentando obstruir os caminhos para a liberdade, criando um caos que ameaça desviar-vos do caminho da luz. Não alimentem a escuridão com medo ou pensamentos negativos. Em vez disso, iluminem nosso planeta e, em especial, o Brasil, que tem um papel crucial nesta transformação. Dias difíceis, vocês já estão vivendo e muitas verdades virão à tona, pois é hora da verdade. Doa a quem doer. Fiquem de sobreaviso, pois eventos significativos acontecerão, mas não se assustem. Tudo é para um bem maior. A escuridão vai resistir um pouco, mas já sabe que perdeu o controle da situação. O templo de pedras está ruindo. Maria Santíssima já tem em seu domínio as cabeças dessas serpentes perigosas, então é questão de dias para ganharem a tão sonhada liberdade. Não desistam agora, pois vocês, amados guerreiros, já chegaram até aqui, e digo que esse aqui já é mais da metade do caminho e bravamente mostram ao mundo a resistência de suas almas cansadas. Perseverem. É importante lembrar, meus filhos, que a origem de vocês não é terrena, e o retorno exige uma jornada cósmica que só é possível ao permitir que a purificação ocorra. Para isso, é necessário desapegar-se dos tesouros da terra, que são inúteis na nova vida e podem aprisioná-los indefinidamente. Desprender-se dos bens materiais e valores terrenos, valorizados por milênios até mesmo nas religiões, é um desafio constante e diário. O apego a ouro e prata contradiz o ensinamento do nosso irmão maior que disse: "Meu reino não está aqui." Fiquem atentos, pois o que consideram tesouro ficará na terra, enquanto vocês enfrentarão o juízo de suas próprias consciências. Já foi comunicado, por diversos canais ao redor do mundo, que estamos vivendo o apocalipse de Jesus e a transição, sendo testados por nossa própria consciência. A purificação já começou, e é um processo de libertação irreversível. Muitos, apegados aos bens materiais, resistem à nova vida, mas apenas soltando tudo é que podem ascender a novos patamares. Além dos bens materiais, é preciso libertar-se de sentimentos obscuros e libertar pessoas presas, seja por amor ou desamor, pois tais sentimentos não atravessarão o quarto raio cósmico branco da pureza. A tarefa de casa ainda está por fazer, e é ilusório pensar que a purificação pode ser adiada. Os sinais são claros: fissuras no solo, chuvas torrenciais, o aumento do sofrimento pelas perdas, a fome avançando, epidemias, desemprego, guerras e os oceanos transbordando. Muitos serão pegos de surpresa, buscando ajuda desesperadamente. Aqueles que negam o óbvio são os mais cegos. Todas as religiões estão sendo vistoriadas pelos agentes da luz porque assim se faz necessário, pois em todas estagiam os filhos e filhas do amor absoluto, cada um está num grau evolutivo e recebe impulsos para migrar para outros níveis de consciência, porque este processo de purificação, resgate e transição planetária é para despertar suas consciências. E assim está sendo feito, porque a verdade está rasgando os véus da ilusão e da mentira. É preciso querer, é preciso se abrir como a flor de lótus, é preciso se amar, amar os irmãos e irmãs de perto e de longe. Desde sempre, a terra foi dividida entre a luz e as sombras. Essa escuridão sempre jogou através de mentiras, e com elas fizeram a cabeça de muitos. Nas ondas que surgem, alguns escolhem partir e deixam tudo o que pensaram que lhes pertencia.
Também sempre existiram aqueles que, unidos pelos laços do amor por Jesus, continuaram a caminhada levando a bandeira da paz. Sempre também houveram perseguições espirituais, e os seguidores da grande luz foram assediados por estas forças, mas resistiram e sobreviveram. Sempre haverá ondas para impulsioná-los e podemos dizer que não resistam ao chamado. Sempre teremos desafios que sempre nos surpreenderão, mas ainda não chegamos no fim da estrada. Faltam alguns passos e esses serão decisivos. Por isso, lhes pedimos que fiquem unidos. A própria natureza dará o seu recado falando ao mundo e a mente humana, ainda não desperta, verá que ela pouco pode fazer diante de tamanha sabedoria. Recomecem sempre o dia com uma oração silenciosa, se entregando sempre como instrumentos da luz, e que não haja sentimentos negativos, nem sentimentos de ódio e desejos de vingança, nem medo e nem desejos de enfrentamentos como se fossem rivais. Calma, brasileiros. Estamos diante de uma guerra espiritual, e não vale a pena perdermos o controle das nossas emoções. Vocês são irmãos uns dos outros, possuem a mesma essência no altar vivo de seus corações, e a diferença entre vocês é que escolhem caminhos diferentes que os levarão ao mesmo ponto de partida. Todos voltarão para o centro da vida, onde tudo começou. Perseverem, não retrocedam agora, mantenham-se em pé, pois neste momento vocês não estão defendendo um homem, um partido ou uma sigla. Vocês estão libertando o Brasil, pátria do Evangelho, e todo este planeta. Vejam a importância desta mobilização onde todo o cosmos está participando e torcendo por todos nós, sem retaliações, sem blasfêmias, sem medo e resistindo a toda a força do maligno que já está se enfraquecendo diante da coragem e perseverança de todos vocês, irmãos e irmãs guerreiros da grande fraternidade branca universal. Prossigam com coragem e determinação, sem ceder ao medo ou à intimidação. Não reajam às ofensas, insultos ou ordens daqueles que se julgam poderosos. Estes seres equivocados acreditam que podem vencer esta batalha final espalhando medo e insegurança, como já fizeram recentemente, fazendo com que muitos obedecessem cegamente às ordens emanadas das sombras, esquecendo-se dos seres elevados, dos mestres ascensos, dos grandes avatares, dos anjos e arcanjos. Aos despertos, perseverem. Não desistam agora. Preparem-se para os eventos significativos que ainda ocorrerão. O treinamento para o resgate global continua. Junte-se a nós, arrependa-se e perdoe-se. O Mestre Jesus aguarda todos. Não há privilégios. Prossigamos na marcha da evolução antes que a noite caia. Fiquem em paz, meus filhos. Que a luz do Divino Mestre esteja com todos. Bezerra. Todos nós, quando renascemos, quando nos reencarnamos, ouvimos uma voz que é a última mensagem que nos chega do além. Tu nasces, renasces com um objetivo: servir. Não te canses de servir. Não importa se és o mensageiro da plenitude, ou se és o gari que limpa a rua por onde teus pés passarão. O importante é que sirvas. Quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Porque a vida é um poema de serviço. Quando abrimos os olhos, durante o amanhecer, o sol está servindo-nos. Quando abrimos a janela para aspirar o ar do amanhecer, Deus está soprando em nossos pulmões para que a vida continue. Sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto.
O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus, e por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente. Hipótese inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado. Não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fora criado, só o poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria negação da bondade infinita. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos, cumpre se incluam os flagelos naturais. O homem, cujas faculdades são restritas, não pode penetrar, nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. Por isso é que, muitas vezes, se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que lhe não seja compreensível. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou, pelo menos, atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se industria em preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas para resistirem aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade lhe fez criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo, encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração e, ao demais, Deus lhe a lembra constantemente por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar, e nestes últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte.
Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando se toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Tomemos para termo de comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de suas terras há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse? Que faz, a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso, tornando defeso ao transeunte e erre mais longe, por motivo do perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se apesar de tudo, um imprudente desatende o aviso, vai além do ponto onde este se encontra e sai-se mal, de quem se pode ele queixar, senão de si próprio? Outro tanto se dá com o mal. Evitá-lo-ia o homem, se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades. Desse limite a saciedade adverte o homem. Se este o ultrapassa, fá-lo voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte, que daí podem resultar, provém da sua imprevidência, não de Deus. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, dir-se-á, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos, a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Se fosse criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso, e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. A questão, pois, consiste em saber-se qual é, no homem, a origem da sua propensão para o mal. Asterisque. O erro está em pretender-se que a alma tenha saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição resulte da depuração gradual do espírito e seja obra sua. Houve Deus por bem que a alma, dotada de livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Se tivesse criado a alma tão perfeita quanto ele, e ao sair-lhe ela das mãos, a houvesse associado à sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito, não à sua imagem, mas semelhante a si próprio. Estudando-se todas as paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer,
e para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa, que é qualidade na criança, torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo, e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Encerramos este vídeo refletindo sobre a relatividade do mal e a liberdade de escolha que Kardec enfatiza. Como isso ressoa em nossas decisões diárias e na nossa jornada espiritual? Como aplicamos esses ensinamentos para nos aproximar da verdadeira essência do bem? Convido a todos para compartilhar suas reflexões e experiências nos comentários. Este é um espaço para continuarmos nossa busca pelo entendimento espiritual. Se este vídeo lhe foi útil, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Paz e luz a todos. Gostou do vídeo? Ele fez sentido para você? Compartilhe sua opinião nos comentários. Aproveite e deixe seu nome ou o nome de um ente querido para incluirmos em nossa corrente de oração. Ah, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso é muito importante para nós e uma maneira de apoiar nosso trabalho de levar cada vez mais conhecimento até você. Obrigado de coração.